Essa passagem, aleluia, maravilhosa nesta noite, aleluia, fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Nós vamos estar lendo um pouco a palavra do Senhor, diz assim: Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se o deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Tua, Senhor, falando conosco, através da tua palavra. Também todo meu irmão Josimar, onde estiver na tua mão, venha guardar, Senhor, ele e sua família. Senhor, todos nessa noite que vieram adorar a Ti, em espírito e verdade. Senhor, nós pedimos para nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Podeis sentar. Queridos irmãos, essa passagem, aleluia, que lemos na palavra de Deus, os 3 evangelhos sinóticos, ele, aleluia, é o mais curto, é o que vai contar uma breve história de Jesus. Ele não vai detalhar como Lucas e Mateus, mas vai deixar bem claro para a gente o que aconteceu no ministério de Jesus. E quando eu vejo, aleluia, Marcos, que foi um grande homem, aleluia, que servia ao Senhor. Marcos, ele não andou, aleluia, com Jesus, porém, ele trabalhou muito com o apóstolo Pedro. Marcos, aleluia, é um dos homens que muito fez a obra do Senhor. Foi um homem que escreveu muitas histórias acerca do Senhor. Marcos foi um homem muito importante, porque ele trabalhava, aleluia, com o apóstolo Pedro, pregando, aleluia, e fazendo a obra do Senhor. E quando nós lemos, aleluia, Marcos capítulo 8, a Bíblia vai falar da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Percebam bem que se você for ler o capítulo 7, que é o capítulo anterior a esse, você vai ver que Jesus, ele tornava a sair dos territórios de Tiro e Sidom, e ele ia passando, aleluia, em Decápolis. A Bíblia diz que ele havia curado, aleluia, um homem que era, louvado seja Deus, surdo e mudo. Ele disse, aleluia, para aquele homem, Efatá, abriu ouvidos daquele homem, e depois, aleluia, indo adiante, a Bíblia diz que ele ia pregar, e juntou-se uma grande multidão. Essa grande multidão, aleluia, a palavra de Deus vai nos dizer que ficaram por ali alguns dias com Jesus. Por exemplo, você vai ver isso no próprio capítulo 8, aleluia, no versículo 9, que diz: e os que estavam com ele é de quase 4.000 homens. Queridos irmãos, essa palavra vai registrar que Jesus, então, naqueles dias, ele havia grande multidão com ele, quase 4.000 homens. Só que, quando a Bíblia diz 4.000 homens, a vez que não conta nem mulheres nem crianças, então dá para entender que havia ali muita gente. Essas pessoas estavam descendo, ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo a palavra de Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, aleluia, a gente naquele dia vendo uma grande multidão e não tendo o que comer, aleluia, Jesus chamou a si o seu discípulo e disse: tenho compaixão, aleluia, da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Querido, eu estava hoje falando com os alunos lá na nossa sede, eu dou aula para os jovens lá, e esse texto está na revista, e eu estava analisando com os jovens acerca desse texto, e eu pude perceber que durante esses 3 dias nós podemos observar que muitas pessoas, irmãos, levavam lanche, mas às vezes não levavam para os 3 dias. Algumas pessoas levavam lanche apenas para de manhã, outros levavam lanche apenas para um dia, outros para 2 dias. Mas Jesus disse que essas pessoas já estavam com ele há 3 dias. E imaginem bem, essas pessoas que às vezes moravam longe,
E naquela época, irmãos, não era igual hoje. Você pega um táxi, você pega uma van, você pega um ônibus, você vem de bicicleta, não é verdade? Mas naquela época era muito mais dificultoso, né? Quem tinha uma melhor condição, eles tinham de camelo. O que tinha condição melhor, né? Vinha a vez, aleluia, de animal, vinha no burro, aleluia, vinha nos animais andando. Mas os que eram muito pobres, que estavam ali para ouvir a palavra de Deus, muitos deles iam a pé, e eram distâncias longas, talvez como daqui lá em Triunfo, irmãos. Imagine, não é verdade? Você ir daqui a Triunfo a pé, e chega lá ter que voltar. Jesus imaginou isso, dizendo: olha, nós não temos comida nesse povo todo, dizia o discípulo. E Jesus disse: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque já 3 dias estão comigo, eu não tenho o que comer. Irmãos, pense bem. Eu estava analisando adulto, irmãos, adulto, quando está com fome, ainda se segura, né? O adulto, ele tem gente que leva uma comida, leva alguma coisa, come, fica satisfeito. E quando tem criança? E criança, irmão, não escolhe lugar para fazer manha. Você pode estar dentro, não é verdade, do supermercado, daqui a pouco, quero comer. E aí, irmão, como é que faz? Os meus filhos mesmo, quando passa aquela prateleira de biscoito, quer levar logo tudo, quer jogar tudo no carrinho, irmão. Imagine ali essa multidão, irmão, com Jesus, as crianças chorando: eu quero pão, eu quero pão. E Jesus vendo isso tudo, irmãos, as pessoas que moravam longe, aleluia, o pão havia acabado, aleluia, aqueles que haviam levado outras coisas para comer, havia acabado. Jesus pergunta: e agora? O que tenho compaixão desse povo? E aleluia, e diz assim, verso 3: e se o deixar irem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, aleluia, e alguns deles vieram de longe. Pessoas viessem lá de Triunfo a pé para cá, aí você ia trazer alimento e ia comer aqui para voltar com fome, poderia desmaiar no meio do caminho, não é verdade, Marcelo? Poderia desmaiar de fome. Jesus estava vendo isso, eles poderiam desmaiar, as crianças chorando, os adultos já talvez reclamando, e Jesus dizendo, e os seus discípulos respondendo: onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? Já observaram essa segunda situação? Porque, irmãos, outra coisa que eu estava analisando lá com os jovens, por exemplo, se você está na cidade, você não tem um alimento, mas se você tiver um dinheiro, o que você faz? Você vai no mercado e compra, não é verdade, irmão? Vai na padaria, não é verdade, obreiro? Vai ali e compra um pão. Eu estou com fome, vou ali e compro um pão, compro um biscoito, compro arroz que eu vou comer, vou saciar. Mas a Bíblia diz que eles estavam no deserto. No deserto não tem supermercado, não é isso? No deserto não tem padaria, no deserto não tem lanchonete, não tem o iFood, né, irmãos? Aleluia! Não! No deserto não tem isso! Aleluia! Hoje a facilidade, né? Ligou, daqui a pouco o motoboy está buzinando, né, irmãos? Que facilidade, né, Marcelo? É só ter o dinheiro, que é o mais difícil. Mas hoje é facilidade. Agora, naquele tempo de Jesus, as pessoas estavam com fome. Aleluia! E os discípulos disseram: Senhor, como é que nós vamos satisfazer esse pessoal? Quase 4.000 pessoas. Manda eles embora, Jesus. Manda embora, manda embora, manda embora. E Jesus dizia: quando eles voltarem, eles vão desfalecer no caminho, vão desmaiar no meio do caminho, não é verdade? Como que eles vão fazer? E a Bíblia diz, aleluia, e perguntando-lhes: quantos pães tendes? Aleluia! E disseram: 7 pães. Irmãos, o que é 7 pães, irmãos? Para 4.000 pessoas, 7 pães a gente come sozinho, mas dependendo da pessoa, cometeu sozinho. Irmão, só tinha 7 pães para alimentar quase 4.000 pessoas.
pessoas. O discípulo com a fé pequena será, manda embora esse povo. Não tem comida para ninguém, nós estamos no deserto. O que é que nós vamos fazer, Jesus? Diz, a procura de alimento, vê quem tem. Porque tem gente, quando fala em multiplicação do peixe, só lembra dos 5 pães e 2 peixinhos que o menino levou, né? Essa já é a segunda multiplicação. Já é outra história que Jesus também fez um milagre. Aí diz, ó, quantos tem aí? Aqui tem. E disseram 7 pães apenas. E aí a Bíblia diz, e ordenou a multidão que se assentasse no chão. Por quê que ele mandou assentar? Né, irmãos? Porque ali já estava querendo haver um alvoroço, porque as pessoas estavam com fome. Jesus, olha, pede para que todos se assentem. E todos começaram a se assentar ali, né? Na areia, no barro, no monte, no mato, não é verdade? E provavelmente estavam esperando a refeição. Mas como vai fazer com 7 pães? Mas a Bíblia diz, e ordenou a multidão que se assentasse ao chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e puseram-os, aleluia, diante da multidão. Irmãos, isto é milagre. 7.000 pães, 7 pães, aleluia, para quase 4.000 pessoas, aleluia, porque Jesus, ele multiplica, ele faz milagre, ele é o dono do milagre, ele tem poder sobre a natureza, ele multiplica, irmão, aquilo que o homem não pode fazer. A Bíblia diz que ele faz muito mais do que pedimos e pensamos. Na ótica humana é impossível 7 pães alimentar quase 4.000 pessoas, irmão. Se for botar no natural aqui, se não houver isso aqui, irmãos, tinha que ter muita padaria funcionando a todo vapor para poder saciar essa multidão, né, Marcelo? Imagine, 7, aleluia, 4.000 homens na frente de uma padaria, irmãos, ia ser horroroso. Os padeiros até se estressar e largar para lá, porque é muito serviço, não ia dar conta. Se tivesse 7, aleluia, 4.000 pessoas que mais como queiram no pão, as padarias aqui talvez, Marcelo, não ia dar conta. Mas Jesus dá conta, aleluia, porque ele é o dono do milagre. 4.000 pessoas com fome. Diz, traga esses 7 pães aqui. Ele ora, Deus agradece ao Pai e diz, bota no cesto e vai distribuir. Agora, irmão, como é que não está o coração dos discípulos naquele momento? Senhor Jesus Cristo, irmão, Jesus está aqui para saciar a nossa fome espiritual com o pão da vida, aleluia, que é a palavra de Deus, irmãos. E se for fome, aleluia, física, ele também saciou, aleluia. Ele disse, olha, eu tenho compaixão deles, porque há 3 dias estão comigo, aleluia, e não tenho o que comer. Mas Jesus faz milagre, ele não despede uma multidão vazia, que nessa noite você venha sair daqui saciado pela palavra de Deus, pelo pão da vida, aleluia, alimento espiritual para a nossa vida, irmãos, aleluia. E a Bíblia diz, e os que comeram era quase 4.000, e despediu a multidão. Primeiro ele saciou espiritualmente, quando podem dar glória em nome de Jesus Cristo, e depois saciou fisicamente, ou seja, ele estava preocupado primeiro com a vida espiritual, porque essa vida espiritual é importante. Se nós não estivermos vivos, saciados espiritualmente, nós iremos morrer, irmãos, e aleluia, espiritualmente. Então primeiro vamos saciar nossa alma, aleluia, porque desde que aqueles que clamam ao Senhor, a sua alma, ela se fartará como favo de mel. Levante sua mão essa noite e dá glória em nome de Jesus, irmão. Fomos saciados espiritualmente, mas estavam com fome fisicamente. Jesus os alimentou
espiritualmente com a palavra e depois alimentou fisicamente com pães e peixe. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Tem alguém que pode cantar o hino, irmão? Tem bebê aqui? Tem ainda? Que pode louvar o Senhor? Enquanto eu louvo o Senhor, nós estaremos orando, aleluia, pelos irmãos, aleluia, nessa noite, quando a nossa irmã Néia louva o Senhor. Vamos ficar ligados, irmãos, ao Senhor, aleluia, para que Jesus continue fazendo milagres, e milagres acontecem, irmãos queridos, que embora nós pudéssemos contar todos os dias milagres de Jesus, bênçãos que Jesus faz, como fez na vida do nosso irmão Marcelo. Irmãos, Jesus faz milagre na sua vida, conte, não esconde, porque o seu testemunho, ele edifica vidas, aleluia, louvado seja Deus, louva o Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, obrigado, irmão.